Paz do Senhor, amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo falando da Palavra de Deus. E eu vou deixar uma pergunta no ar. O que nós, cristãos, estamos fazendo para ganharmos almas para Jesus? O que nós estamos fazendo diante daquilo que Deus fez por cada um de nós? É uma pergunta que eu faço a mim e a você, amigo, irmão. Eu estava refletindo na palavra de Deus, o que diz em Atos capítulo 4, versículo 12, quando a palavra de Deus diz que não há salvação em nenhum outro, que não seja em Cristo Jesus nosso Senhor. E eu estava também lendo esse texto, onde é um texto muito conhecido dos cristãos evangélicos, mas que às vezes a gente passa por situações que pode até fazer uma alusão a esse texto, né? E às vezes a gente não se toca nisso. Se você for ler o texto todo, o capítulo 4 de Atos, você vê ali a aflição de Pedro e João perante o Sinédrio, onde eles ali estão sendo confrontados devido a um acontecimento sobrenatural, né? A cura de uma pessoa. Lógico que eles foram só usados, os apóstolos Pedro e João foram usados pelo Espírito Santo de Deus. Quem realiza a cura é Jesus, é nosso Senhor e Salvador, pois só Ele é quem faz milagre. Eles foram apenas usados, mas causou uma confusão naquela época. E eles ficaram perante o Sinédrio ali, perante aqueles mesmos homens que praticamente crucificaram Jesus, né? Porque estavam ali o sumo sacerdote Anás, Caifás, entre outros, né? Da cúpula judaica naquela época. E eles estavam ali encurralados no meio daquele povo, mas diante da fé, diante da coragem daqueles homens, eles não se acovardaram. E nós, diante de tantas coisas, hoje, estamos nos acovardando, não é? Eu falo por mim e por você. Estamos diante de uma pandemia, sim, estamos. Mas, e daí? O que é uma pandemia? O que é uma doença diante do nosso Deus? Nós temos que nos proteger? Temos. Temos que seguir algumas normas? Temos. Mas o que nós não temos que fazer é deixar de falar daquilo que vimos, ouvimos e daquilo que estamos presenciando hoje. E principalmente do que está escrito. Essa frase que foi citada por mim, Pedro e João estavam ali diante daqueles homens com ameaça de morte. Não era uma ameaça de perder um emprego, não era uma ameaça de levar uma pisa, não era uma ameaça de levar uma multa, né? Não, era uma ameaça de morte. Eles podiam perder a vida, meus irmãos, mas eles não recuaram. Eu acho linda aquela expressão de Pedro ali. Um homem que, naquele mesmo tempo, né, havia negado Jesus. E por muitas vezes é lembrado por conta disso. Mas nós temos que lembrar daquele Pedro, que foi um simples pescador. Um homem letrado, como o próprio texto fala. Mas a coragem que ele teve ali, meus irmãos, como eu queria ter. E eu creio que eu e você tivéssemos 1% da coragem daqueles homens, a gente estaria pregando o Evangelho muito mais. A gente estava ganhando muito mais almas para Jesus. Meus irmãos, temos que cada dia mais buscar força para pregarmos o Evangelho. Temos que estar mais voltados para a palavra de Deus. É lógico que nós temos
compromisso muito grande no nosso dia a dia. Temos que levar o pão de cada dia para casa, trabalhar. Mas temos que falar da palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Porque é o que importa, é o que vamos levar para a eternidade. É o que a semente que a gente plantar aqui. Pois essa é a nossa missão, a verdadeira missão do crente, é ganhar alma para Jesus. E você, meu amigo irmão, meu amigo ouvinte, que ainda não tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, eu não estou aqui julgando ninguém, eu só estou falando do que diz o texto, que não existe salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como está escrito aqui em Atos 4:12, como está escrito em 1 Timóteo 2:5, onde a palavra de Deus fala, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Me recordo aqui de João 3,16, que muitos têm como o coração da Bíblia, né? E realmente é muito forte. Onde está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo, meus irmãos, que Ele não quer que ninguém pereça, que Ele não quer que ninguém vá para o inferno, Ele quer que todos sejamos salvos. Mas nós temos que dar esse passo, nós temos que, aqueles que ainda não deram esse passo, que estão ainda vivendo em tradições, em culturas, em coisas que às vezes você acha que está certo, mas é só você ler a Bíblia, meu irmão. Eu não estou aqui criticando ninguém, também não estou falando de religião. Estou falando do que a Bíblia nos fala, né? O que nos é aprendido na palavra de Deus, né? Que eu agradeço de coração, meu amado pastor Sebastião, que ele sempre nos ensina através da Santa Bíblia Sagrada, através da luz da Bíblia. Ele nunca fala o que ele quer dizer, mas sim o que a palavra está dizendo. Por isso que eu admiro muito esse homem. E foi através dele, né, que é o meu pai na fé, que um dia eu consegui ver o que eu não queria ver, que é o que está escrito na Bíblia e o que importa para a nossa salvação. Desde já agradeço e mando um abraço para ele e toda a sua família aqui. Meus irmãos, meus amigos, eu fico preocupado e às vezes eu medito e peço a Deus em oração para que o Espírito Santo abra o coração daqueles que ainda não conhecem, não têm esse conhecimento, não têm essa verdade. Porque só através do Espírito Santo e através de um coração aberto é que você vai entender, como está escrito em Apocalipse 3:20, que diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Então, Jesus está dizendo, abra, dê uma chance a você mesmo. Não arrisque a sua salvação. Você pode arriscar tudo na sua vida, meu irmão, mas a sua salvação você não pode. Porque onde você passará a sua eternidade? Você tem certeza que está andando no caminho certo? Pense um pouco, medite nessas escrituras, leia a palavra de Deus,